Oi, gente. Agora é hora de debate após a química entre o presidente americano, Donald Trump, e o presidente brasileiro, Lula. O que vai acontecer com o projeto de lei da anistia? O que muda aqui no tabuleiro político no Brasil? Eu convidei dois debatedores importantes que estão com agendas bem interessantes para a gente acompanhar ao longo do dia. De um lado, Alencar Santana, líder, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Ele está, nesse momento, em uma agenda com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, lá na Câmara, mas daqui a pouco estará online aqui comigo. E do outro lado, Domingos Sávio, que é deputado pelo PL de Minas Gerais, está neste momento na residência oficial do presidente da Câmara. Ele está na casa do Hugo Mota, onde também estão acontecendo algumas reuniões. Então vejam o nível dos debatedores que eu estou trazendo para vocês nesta manhã. De um lado, uma liderança do governo, que representa o governo na Câmara dos Deputados, está em audiência com o ministro da Fazenda, na Comissão da Agricultura. Do outro lado, uma liderança de oposição que está dentro da casa do presidente da Câmara dos Deputados. Eu não sei como, mas os dois lados disseram que vão encontrar um momento aí para estar ao vivo aqui comigo e, claro, com vocês. Vou já fazer o convite para o Domingos Sávio saber em que ponto estão as discussões para o PL da anistia. A gente começa esse debate ouvindo o seu lado como representante da oposição. Vejo que está num escritório com fundo cheio de livros, biblioteca. É um dos cenários, né? Um dos espaços dentro da residência oficial da presidência da Câmara. O que Domingos Sávio está fazendo aí? Bom dia, Basília. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. De fato, eu cheguei aqui alguns minutos, um pouco antes das 8 da manhã. Nós estamos reunidos com o presidente da Câmara já há mais de uma hora. Tivemos uma boa reunião, uma reunião muito produtiva. Nesse momento, eu estou no escritório ao lado da sala de reuniões aqui da Câmara. Alguns colegas ainda continuam conversando com o Hugo. Nós viemos tratar, é óbvio, daquilo que é prioridade absoluta para nós da oposição, eu diria para o Brasil. Para nós realmente retomarmos um ritmo normal no nosso país, primeiro é preciso fazer justiça. E o que nós estamos vivendo agora é um cenário de graves injustiças. Nós temos centenas de presos políticos. Como é que nós podemos falar em democracia num país em que nós temos centenas de presos políticos? E a ampla maioria não quebrou sequer uma vidraça. É claro que as imagens do dia 8 de janeiro são impactantes. Nenhum de nós aprovamos depredação, invasão de patrimônio público, mas o que se construiu a partir daquela situação foi uma narrativa como se tivesse havido um golpe de Estado no Brasil, tratando essas pessoas como criminosos terríveis, e temos idosos e idosas que não quebraram uma vidraça sequer, que apenas estavam ali protestando e que estão presos, e alguns em situações muito críticas de saúde, e nós temos que reagir a isso promovendo uma anistia. Eu não estou me referindo apenas ao presidente Bolsonaro, que também está com problemas de saúde e que também, no nosso entendimento, não cometeu nenhum crime e que, de uma forma muito injusta, vem sendo vítima de uma perseguição política. A conversa girou em torno disso. A gente vive um momento em que se acirrou um pouco a tensão sobre o assunto, quando o relator, pessoa com quem eu convivo há muitos anos aqui, mas veio com uma versão que não tem nada a ver com o requerimento de urgência que foi aprovado por 311 votos. 311 votos aprovou requerimento de urgência para analisar um projeto de anistia, com um texto muito claro. Anistia tem a sua definição muito clara e a sua história. Mais de 40 anistias já foram concedidas no Brasil. Anistia é perdão, é esquecimento. No caso específico desses condenados, já condenados, outros mais de 300, fala-se até em 500, que estão foragidos, fugiram do Brasil, né? Porque se sentiram perseguidos, porque sentiram que não iriam ter nenhum direito de defesa, iriam para trás das grades, como vários já estão atrás das grades. E estão fora do país
com sofrimento para si próprio, para a família, num ambiente como se nós estivéssemos vivendo no Brasil uma ditadura absoluta. Mas quem está implantando essa ditadura, no nosso entendimento? O senhor Alexandre de Moraes, e acaba tendo a conivência de outros no STF, que não dá direito de defesa. Só resta uma alternativa, e ela é legal, é prevista na Constituição, anistia. Veio essa conversa de dosimetria de pena. Olha, Basília, qualquer estudante de direito com um mínimo de conhecimento sabe que dosimetria de pena, isso sim é inconstitucional. Anistia não, está previsto lá na Constituição de maneira clara. Agora, dosimetria de pena, chega a ser ridículo alguém propor isso depois de transitado e julgado. Houve a decisão, o juiz condenou, o Congresso só tem poder de fazer anistia. Dosimetria de pena é invasão em cima do poder do judiciário. Imagina se essa moda pega, quer dizer, o juiz condena, agora vem o deputado e diz, não, eu vou diminuir a pena aqui. Dosimetria de pena só é possível durante o processo até a sentença final. Ali sim é possível a dosimetria, porque a lei já prevê isso. Ou seja, 99, quase 100% dos crimes, eles prevê penas que variam de X a Y, de 2 a 4 anos, de 4 a 8 anos, de 1 a 2 anos, dependendo da gravidade do crime e das circunstâncias do crime. Mas quem decide isso é o juiz no momento de dar a sentença. E no caso de uma corte, até ser emitido o resultado final. Pois bem, o resultado final já foi emitido, já foram condenados, e condenados na instância errada. Se fosse feito o que era certo, eles seriam condenados na primeira instância, aí eles podiam recorrer para uma segunda instância, seria o correto, porque isso é um princípio do direito penal, do Código de Processo Penal, o duplo grau de jurisdição. Agora, imagine, centenas de pessoas que não têm foro especial ou chamado foro privilegiado, que não deveriam estar sendo julgados no Supremo, como o ministro Fux deixou isso muito claro num voto bem técnico. Aí essas pessoas foram julgadas no STF e agora elas têm a quem a recorrer? Ou ao Congresso, ou recorrer a Deus. E aí você vai esperar só a justiça divina? Nós vamos ficar carregando nas nossas costas a injustiça? Vamos esperar morrer outros como morreu o Clesão? Então nós temos agora a caneta passou para a nossa mão. Eu disse aqui ao presidente Hugo, Basília, que nesse momento, se nós virarmos as costas a essas pessoas, não dermos a elas uma chance de revisão dessas sentenças injustas, nós seremos os carrascos. E a caneta passou para a nossa mão. E o que o Hugo Mota respondeu para o senhor? Olha, quem está ao vivo comigo aqui agora, acompanhando essa transmissão de vídeo, Domingos Sávio é um dos deputados que está sendo recebido nesta manhã em encontro com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para falar sobre o PL da anistia e me parece que também sobre a situação do Eduardo Bolsonaro. Então, novidades virão aí, pelo menos apontamentos, algum tipo de entendimento sobre estas duas questões. Sávio está ao vivo de dentro da casa do Hugo Mota aqui comigo e com vocês também. Já disse que expôs essa questão de não deixar as pessoas para trás, que elas não cometeram crime de golpe, né? Que elas não cometeram um crime que exija pena de 14 ou 17 anos de prisão, que é o que varia ali das condenações. Mas o que o presidente da Câmara respondeu para os senhores? Olha, não houve ainda uma resposta conclusiva do presidente, mas houve uma coisa que eu considero fundamental, Basília. Ele nos ouviu, assim como ontem o relator me ouviu e ouviu outros colegas, e esse é o primeiro passo. A gente não pode falar que queremos pacificar o país, queremos construir um entendimento, queremos resgatar a justiça se não houver diálogo, se não houver um respeito. E uma das coisas que, como eu ia te dizendo, nós frisamos muito bem ao presidente, é que nós não podemos nos omitir. A única esperança que essas pessoas têm, e olhe que nós demos uma esperança a elas quando nós votamos por 311 votos, um regime de urgência para votar anistia e não dosimetria, nós demos a elas uma esperança. E o que nós dissemos a ele? Que alguns falam assim, mas se colocar anistia, vai perder. Olha, coloque, vamos assumir o risco de perder. O que nós não podemos é tirar delas o direito de ter essa esperança de uma revisão de pena.
muitos não achavam que o Fux daria aquele voto. Muitos achavam, olha, o Fux foi nomeado pela Dilma, ele não tem nenhuma ligação com a direita, não é um juiz que tenha se manifestado antes dos autos. Pelo contrário, ele até já havia se manifestado e ele, no voto dele, que foi dado agora recentemente, 13 horas ou 12 horas de voto ao vivo, ali, de maneira muito clara, muito técnica, ele disse, olha, nas minhas primeiras manifestações, eu confesso que eu tive que reestudar o assunto, porque é um assunto que pela primeira vez nós estamos julgando aqui. Ou seja, só se julgou situações semelhantes no Brasil em outras décadas, há muito tempo. Aliás, nem a anistia 79 foi questionada no STF. Ela foi promulgada ainda pelo então presidente João Batista Figueiredo e não houve contestação. Foi uma anistia num período em que, de fato, precisava de se pacificar o país para retomar a normalidade democrática. Agora, o que nós vimos foi um julgamento que o Fux deixou muito claro, foi feito com várias ilegalidades. E a única alternativa é a anistia. Então, nós falamos isso ao presidente, ele nos ouviu atentamente, mostramos a ele que nós não podemos nos omitir, e eu estou com muita esperança de que a gente retome a discussão da anistia, e não de algo que é ilegal. Dosimetria de penas é ilegal. É a mesma coisa de falar assim, ou nós vamos fazer, vamos aprovar, e o STF vai derrubar. Aí ele tem a obrigação de derrubar, porque é ilegal eu dizer que vou diminuir uma pena que já está transitada em julgado, sendo que eu não tenho nenhum lugar na Constituição ou na legislação que me dá autoridade para fazer isso. Para fazer anistia, nós temos autoridade, sim. Sobre o voto do Fux, o ministro divergiu dele mesmo em relação aos condenados, porque o senhor vai lembrar também que quando o julgamento foi pela massa, foi sobre as pessoas que executaram de fato o 8 de janeiro, que entraram nos prédios públicos, o ministro Fux se colocou favorável à condenação destas pessoas, né? Então, ali na soma dos 14 ou 17 anos de prisão, há os votos tanto de ministros que entendem de maneira clara que houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro, quanto Alexandre de Moraes, como também tem o voto do Fux. Aí agora, mais recentemente, esse julgamento que tratou do andar de cima, daqueles que são apontados como executor, perdão, como quem planejou, quem mandou, quem liderou o movimento, o ministro teve uma abstração, né? Fez uma avaliação diferente sobre os fatos e aplicação da lei. Então, é interessante citar o exemplo do voto do Fux, mas a gente também tem outros 4 votos dentro da mesma turma em flagrante confronto, né? Exatamente o oposto. E o próprio Fux divergiu do entendimento dele quando você comparar o julgamento de quem mandou ou está sendo acusado de mandar e de quem executou o 8 de janeiro. Então, o ministro, ele revisitou o próprio voto, mudou o Sim, próprio voto? mas ele disse isso, Basília. Se você pegar o início da fala do Fux, não foi exatamente, talvez, na primeira hora, mas no início, antes de entrar no mérito, ele faz uma reflexão sobre o papel do juiz, a necessidade que o juiz tem que ter de ter firmeza, mas de ter humildade para analisar e estudar. E ele fez o seguinte comentário, se dirigindo, inclusive, ao Alexandre de Moraes. Ele disse textualmente, eu não lembro ipsis literis, mas ele disse o seguinte, ministro Alexandre, assim como você se cercou de uma ampla assessoria, dado a dimensão, dado a importância, dado o volume de material, eu busquei assessores para estudar profundamente o que nós estamos julgando. E confesso que o meu entendimento sobre toda essa matéria evoluiu, mudou. E é natural que ocorra isso, é até necessário. Nós estamos falando de julgar seres humanos, vidas. Eu não posso simplesmente dizer, olha, é isso e não me aprofundo sobre a matéria. Havia, desde o início, narrativas construídas dando conta de que as pessoas foram ali como uma quadrilha, de maneira planejada para destruir o Estado Democrático de Direito. Quando se coloca isso de maneira contundente e você não analisa a fundo, a primeira sensação é de condenar e dizer, olha, essas pessoas não apenas depretaram, elas colocaram em risco o futuro da nossa nação. E é essa narrativa que foi feita.
Quando você para analisar e veja o seguinte: centenas, milhares de pessoas vieram a Brasília protestar. Muitas delas sem ter nem noção do que estava acontecendo. Num domingo, com a Câmara fechada em recesso, com o Senado fechado em recesso, com o STF fechado em recesso, com o presidente ausente, elas chegam sem uma liderança, sem nenhuma arma, nenhum canivete, nada, e protestam. E algumas começam a vandalizar. Você tem que condenar e punir a vandalização, a destruição do patrimônio. Mas quando você começa a analisar toda a forma como foi conduzida e começa a enxergar que a narrativa está sendo construída com o propósito de condenar sem provas, é preciso que você tenha humildade de rever. E é isso que o ministro Fux fez. Ele procurou rever o seu voto, e eu não tenho dúvida, se fosse dada a ele a oportunidade hoje, aliás, na Débora, no caso da Débora, ele já fez um voto divergente nessa linha. Ele começou a acordar para o problema. Não foi simplesmente no momento que julgou Bolsonaro e outros. Lá na Débora ele já alertou. E, no máximo, queria a condenação dela, me parece, de 1 ano, por alguma coisa de vandalismo, de se mover com uma pinchação, que é uma pena que você nem cumpre na prisão. Pois bem, o Fux já vinha alertando para isso. Só que ali depois ele deu fundamentações jurídicas e não ideológicas. E os demais ministros já estavam com o propósito de condenar. Agora, veja bem, nós no Congresso, se nós queremos pacificar o Brasil, e nós estamos vendo com clareza que tem centenas de pessoas absolutamente inocentes, eu defendo a anistia. Alguns falam ampla, geral e recente. É anistia. A Constituição só fala anistia. Quando você fala ampla, geral, é porque eu defendo que a anistia seja para pôr um ponto final. Portanto, nós entendemos que o Alexandre de Moraes cometeu crime. O Tagliaferro, que era assessor dele, está com denúncias com provas, não é denúncia verbal, com provas, com mensagens de WhatsApp, que isso é justamente o que o Alexandre usou para condenar centenas de pessoas. Ou seja, mensagem de WhatsApp é prova. E as mensagens são do Alexandre interferindo na ação da Polícia Federal. Pior do que o Moro fez com o Deltan Dallagnol. Bem pior. Então, isso daria para incriminar, né? Assim como o Deltan está sendo processado, perdeu o mandato, para incriminar. Anistia geral, perdoa-se essas pessoas que estão sendo condenadas injustamente e não se abre processo, porque eu acredito que a gente ainda vai virar esse jogo de alternância no poder. Eu falo isso para os colegas deputados da esquerda. Vocês acham que já é ditadura, que nunca vai ter alternância, que vocês estão eternos no poder? Pare com isso, porque amanhã vira o jogo, muda de mão o chicote. E eu não quero que amanhã entre pessoas querendo se vingar. Eu não aprovaria isso nunca, mas é esse ambiente que está criando no Brasil. Quando não se há disposição de perdoar, quando não há disposição de ouvir o outro lado, você alimenta o ódio, que é o que a gente está vendo crescer no mundo. Nós temos que parar com esse ódio. Tem pessoas inocentes presas. Vamos fazer anistia. Agora, a anistia que eu defendo não impede que haja punição de quem comprovadamente destruiu o patrimônio público, mas que ele seja processado na primeira instância. Então você faz uma anistia e deixa claro na anistia que não está sendo perdoado os crimes individualizados que estão comprovados. E, obviamente, o Ministério Público entra na primeira instância individualmente para que a pessoa faça a sua defesa. O que fez foi uma coisa de ditadura, condenação em massa, condenação sem direito de defesa, gerando aí enormes injustiças. Então faz-se a anistia e, a partir da anistia, o Ministério Público põe um artigo claro, que o Ministério Público continua com a prerrogativa de entrar com ações individualizadas, desde que ele comprove que este ou aquele, essa ou aquela cometeu o crime. Aí a gente pacifica o país. Fazendo valer aqui o propósito desse encontro, que é de debate. Quem entra na sala conosco é o vice-líder na Câmara, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Alencar Santana, ele que é do PT de São Paulo.
Líder, muito obrigada pela participação. Eu sei que o senhor está recebendo aí o ministro da Fazenda, Haddad, daqui a pouco vai ter que voltar para lá. Em resumo, estou aqui conversando com o Domingos Sávio, que está na residência oficial da presidência da Câmara dos Deputados, participando de encontro dos deputados com o presidente Hugo Mota. E eles estão ali apresentando argumentos, mais uma vez, né, insistindo nesses argumentos sobre por que só vale a aprovação de um PL da anistia e não um PL da dosimetria. Ele até chama atenção para um aspecto jurídico, diz que é inconstitucional dosar as penas neste momento do julgamento, sendo que para muitos até o julgamento já passou, que não é mais hora de fazer essa dosagem das penas. Para ele, o caso mesmo é de esquecimento dos fatos, perdão dos fatos, que é outra forma da gente falar da palavra anistia. Vou passar o tempo para o senhor agora, que representa o governo, até para a gente equilibrar aqui o tom desse debate. Deputado Alencar Santana, hoje há votos para quê? Para aprovar o PL da dosimetria, o PL da anistia ou nada? Fica do jeito que está, todo mundo condenado. A anistia entendo que não tem que ser aprovada, anistia ampla, dosimetria, light, seja qual for o nome que for, seria uma impunidade e uma emenda agressão ao povo do país, ao povo brasileiro. Mas enfim, bom dia Basília, bom dia Domingos Sávio, bom dia a todos que estão acompanhando. Pedir desculpa pelo atraso, o ministro Haddad vai participar de uma audiência na Comissão de Agricultura e ele chegou, eu fui recebê-lo, agora também chegaram outros colegas, por isso que eu estou aqui, mas não pude, no primeiro momento, estar aqui com vocês, que eu estava junto com o nosso ministro. Olha, por que eu entendo que não tem sentido aprovar a anistia? Por diversas razões. Primeiro que é uma demonstração, um recado de que a impunidade no Brasil existe. E nós não podemos ter essa sensação de impunidade, né? As pessoas que cometerem crime têm que pagar por eles. Agora, só porque foram presos alguns generais, um ex-presidente que dizia que era o Durão, que não ia ser preso, seus seguidores que cometeram crimes, nós vamos rever? Anistiá-los? Qual o recado que a gente dá? Que compensa esse tipo de crime, que está liberado? E toda vez que houve tentativa de golpe ou golpe no país, houve uma anistia. Mas a dona Maria, o seu João, que comete um crime lá na ponta, eventualmente pensando na alimentação até da família, né, que rouba algum tipo de alimento no mercado, alguma coisa, ele vai preso. Ele paga por esse crime. Ninguém fala em anistiá-lo. Pelo contrário, tem gente que faz o discurso que tem que aumentar a pena para ele. Alguns até em perpétuo e matar. E agora essas pessoas não podem ser presas? Elas pertencem a alguma casta especial? Alguma classe especial, poderosas de privilégios, que não pode ir para a cadeia? Se não quisesse para a cadeia, não cometesse um crime. E não adianta falar que não houve tentativa de golpe. Domingos Sávio, essa Câmara foi depredada, foi destruída. A Câmara que você faz parte, que você é deputado, que minimamente nós temos que respeitá-la e defendê-la. O presidente Hugo Mota, como presidente da Câmara, ele tinha que simplesmente falar: esse projeto não prosperará enquanto eu for presidente, porque a minha obrigação primeira é defender a Câmara. É isso. E nós estamos autorizando um novo cometimento de crime no futuro. E a dosimetria é uma enganação, e ainda pior, porque a lei do Estado Democrático de Direito foi conquistada na legislatura anterior contra o presidente Bolsonaro, devido à forte articulação dos setores jurídicos, sociais e com democratas dessa casa, derrubando a Lei de Segurança Nacional da ditadura militar, que por fim acabou sendo sancionada pelo presidente da República, Bolsonaro, que vetou alguns artigos, depois nós derrubamos. Ela tem 4 anos de existência. Ao tentar refazer dosimetria, nós estamos acabando com essa lei depois da sua primeira aplicação. Só porque eu duvido, se fosse alguém de esquerda fizesse aquele tipo de movimento, se vocês estavam dizendo anistia. Sabe o que vocês estavam dizendo? Prisão perpétua, morte. É isso que vocês estavam dizendo. Não, nós só queremos justiça. Isso aqui não trata de perseguição, trata-se de justiça. Eu queria saber se é um jovem pego na periferia, pichando um prédio público, se vocês achavam que ele estaria passando batom. Não. Vocês estavam dizendo que aquele moleque tinha que levar porrada da polícia e na hora. Ah, não dá, né? É brincar com o povo, nesse sentido.
Essa Câmara foi destruída, agrediram os policiais legislativos, destruíram o Senado, aqueles que resistiram mais à Polícia Legislativa, o Planalto, aquilo foi imaginação. Nós não estamos no mundo de Nárnia. Aquilo ali não foi imaginação. Aquilo ali tem... Não, nós vimos. Eu vim aqui no domingo à noite, e na segunda de manhã a cena era um horror. Um horror. Dá pena. Sabe por quê? Porque é aqui que a gente trabalha. É aqui a nossa casa, a casa do povo, e destruir a casa do povo. Sem anistia alguma, e o recado da rua foi claro. E não tem pacificação. Vocês vão parar de polarizar se for votar anistia? Qual o conflito que vocês estão tendo conosco? De nós, da nossa parte com vocês, nenhum. Só tem um poder funcionando que vocês não concordam. Ontem eu vi falar que teve gente que comentou o seguinte: se o Hugo Mota não rever, o líder do PL, se o Hugo Mota não rever o não aceite da liderança da minoria ao Eduardo Bolsonaro, ele vai sofrer sanção dos Estados Unidos. Isso demonstra que a sanção é tão somente um instrumento político que vocês estão usando contra o país e usaram contra o STF, não porque o STF está agindo mal, mas simplesmente porque vocês não concordam. Porque o Hugo Mota está tomando a decisão, vocês não concordam e está dizendo: chama o meu tio Sam para ajudar a gente aqui nos punir. Brincadeira, né, meu? Aí não dá, né? Olha, muitos comentários aqui nessa live, tem gente dizendo que prendam os golpistas, golpistas nunca mais, e outras pessoas falando, olha, esse julgamento teve ministro partidário, se referindo aos integrantes ali da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu vou insistir em mais uma pergunta para você, Alencar, só para equilibrar, porque o Domingos Sávio já falou um pouco mais do que o senhor, Depois você só mas me permite, logo eu Basília, vou abrir para fazer divergência uns de ambos. comentários sobre Com as certeza. observações do Alencar, que eu tenho. Perfeito. Eu vou respeito fazer mais uma pessoal. pergunta, inclusive jogando a bola para o Alencar com base em algo que o senhor, Domingos Sávio, falou. Sávio falou há alguns minutos, líder, que a esquerda não vai para sempre governar o Brasil, que não está instalada a ditadura, que na hora da alternância, ou seja, sai um governo mais progressista, chega um governo mais conservador, eles, enquanto governo, poderão perdoar, até mais do que reduzir as penas, poderão dar um outro rumo para a história dessas pessoas condenadas pelo 8 de janeiro. Como é que fica isso? O golpe tá on, o golpe tá off, isso não gera uma instabilidade que, a depender do governo, a punição muda? Alencar. Isso demonstra o não respeito que o PL, os bolsonaristas, têm pelo Estado Democrático de Direito. Nós não podemos mudar as leis, a justiça, simplesmente pelo sabor do momento político. Isso é muito ruim. Isso sim é impensável. A lei foi criada no Estado Democrático em 2021. Eu não lembro o seu voto, sabe? Não lembro como é que você votou, né? Mas só porque agora foi aplicada contra alguém do seu partido tem que mudar a lei? Vamos fazer o seguinte: acaba com o crime do golpe de Estado. Assim não pune ninguém. Vire uma baderna. Um ganha, o outro tenta tomar o poder na força, o outro ganha, o outro tenta tomar o poder na força. Desculpa, isso aí é a Idade Média. Isso não é no mundo democrático civilizado. Isso é coisa dos séculos passados, né? Não tem sentido algum, né? Então, assim, nós não podemos brincar com isso. Isso sim é gerar instabilidade. Isso sim é gerar instabilidade. Nós sofremos a dor de um processo, mas nós estamos na justiça a contestar, porque a gente entendia que era ilegal, era injusto, era inconstitucional, e assim conseguimos. Lute com as armas dentro do Estado Democrático. Vocês estão tentando mudar as armas, e ainda mais do que estão ameaçando. Eu vim agora receber o nosso ministro ali na chegada dele à Câmara. Otávio, traz o seu líder da minoria e vai recebê-lo aqui na Câmara. Traga ele. Ele é líder de vocês. Vocês não têm coragem de trazer ele para o Brasil de volta, não? Traga. Se ele pisar aqui, ele vai ser preso por tanto crime que ele cometeu e ele sabe disso. Por isso que ele está lá, porque é um traidor declarado. Declarado e covarde. Está se escondendo. Mas traga ele. Vai lá, né? O líder. Brincadeira, né? Líder de fantoche. Já vai perder o mandato, hein? Obrigada por garantir esse tom de debate aqui, né, de diálogo entre os dois, apesar
da flagrante contrariedade, né? São opositores, mas que bom a gente estar mantendo esse nível aqui de debate e de tons de voz. Obrigada, respeito também pelo público, eu acho que principalmente, né, que é a maioria aqui entre nós, mais do que os debatedores e a mediadora, são as pessoas que estão assistindo e a gente deve também esse respeito a elas. Bom, agora eu vou pedir respostas mais curtas para que a gente consiga bater uma bola aqui até o final dessa transmissão. De um lado, você tem o Domingos Sávio, dentro da casa do Hugo Mota, em reunião dos opositores ao governo, lideranças, especialmente do PL, com o presidente da Câmara. Do outro, o Alencar Santana, vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, que está com o Haddad na sala ao lado e vai recebê-lo, vai estar novamente com ele já já. Sávio, levando em consideração tudo o que o líder governista disse, ele afirma que não é caso de anistia, não é caso de dosimetria também. Então, fica do jeito que está na sua avaliação? O que vai acontecer? Quem é a maioria aí? Bom, segundo o Alencar, a posição dele, e eu sempre respeito, mesmo discordando, porque é assim que deve ser no ambiente democrático. Só que eu queria lembrar o Alencar algumas coisas, sabe? Eu acho até que ele já estava aqui na Câmara. Mas, se não, com certeza, o Brasil inteiro viu, e isso está documentado. Quando ele fala, Sávio, esse povo entrou aqui, quebrou a Câmara, nós não podemos aceitar, não tem anistia. E eu estou vendo alguns comentando isso, sabe, Basília? Eu vejo ódio. Alguns que ficam, à direita, tem gabinete do ódio, tem isso. Eu vejo ódio e não vejo a capacidade de fazer uma análise equilibrada, humana das coisas. Alencar, eu estava na Câmara, e provavelmente você também, quando, com a ajuda de deputados do PT e de outros partidos de esquerda, a Câmara foi invadida, quebraram muita coisa, machucaram seguranças da Câmara, machucaram pessoas que estavam ali trabalhando para proteger, e nós estávamos em funcionamento, em sessão, invadiram o plenário da Câmara. Isso está tudo documentado, tem pouco tempo. Quando houve o impeachment da Dilma, num dado momento, vieram para Brasília, o Temer chegou a ter que decretar a GLO, a Lei de Garantia da Lei e da Ordem, chegou a decretar isso, o que o Bolsonaro cogitou e não fez. Bom, eu vou voltar na invasão da Câmara. A esquerda invadiu, a esquerda botou fogo no prédio do Ministério da Agricultura, com o MST e com deputados participando ali e dizendo que tinha mesmo que destruir. Nem processo teve. Agora nós estamos com pessoas condenadas a 14 anos e muitas nem um vidro quebrou, nem um vidro quebrou. E a gente vê essa insistência de dizer, sem anistia, olha, Basília, eu estou com 8 mandatos de vida pública, uma vida de dedicação a defender causas com respeito a quem não concorda comigo. Mas eu já vi de tudo. E já vi anistia e lutei por anistia. Eu lutei em 79, sabe, Alencar, por uma anistia que beneficiou Lula, beneficiou Dilma, beneficiou tanta gente, em situações, inclusive, bem mais graves do que essas senhoras e senhores idosos. Eu não estou me referindo apenas ao Bolsonaro, que também não cometeu crime nenhum. A verdade é que não é apenas desumano, é vingança, é você trazer para o campo político ódio, e é por isso que é necessário anistia. Agora, eu vou ir um pouco além disso, quando ele, de forma agressiva, coloca adjetivos no Eduardo Bolsonaro e faz a seguinte provocação. Porque você não traz ele aqui para receber o ministro, mas na mesma fala ele diz, porque você sabe que se ele botar o pé aqui, ele vai ser preso. E ele, quando saiu para os Estados Unidos, Basília, ele já sabia que já havia uma coisa premeditada para prendê-lo, porque é assim que está funcionando o inquérito do fim do mundo do Alexandre de Moraes, há 6 anos com o inquérito aberto, onde ele só joga lá dentro pessoas de direita, pessoas que ficaram comemorando o assassinato daquele líder de direita lá nos Estados Unidos, estimulando e ameaçando o Nicolas, ameaçando de morte, não estão incluídas lá no projeto, no inquérito do fim do mundo.
Não, ele não inclui ninguém de esquerda, mesmo que elas destilem ódio. Por quê? Porque o Alexandre da Silveira, o Alexandre de Moraes, desculpe lá o ministro Alexandre, meu conterrâneo, o Alexandre de Moraes, e eu já disse isso e volto a repetir aqui, ele está tendo um comportamento que, na minha opinião, é de um psicopata obsessivo contra pessoas contra as quais ele discorda das ideias, do que elas falam. O Eduardo Bolsonaro não cometeu nenhum crime, ele se manifestou. Agora, no Brasil, a gente está vivendo um momento que se manifestar, Basília, virou crime, e ele seria preso. Ele tentou, de todas as formas, aqui, contribuir para que a gente retomasse a normalidade. Quando ele viu que ele também seria preso, ele foi buscar ajuda lá fora, como o PT fez quando Lula foi preso. Como o PT fez. Eu estou aqui dizendo o óbvio. Um filho, quando vê o pai sendo colocado literalmente no corredor da morte, porque já tomaram providência para matar politicamente o Bolsonaro. Agora caminham para colocar em risco a vida dele, porque ele está doente, e julgá-lo numa prisão, como querem julgar na Papuda ou numa outra prisão, é matar um líder que não cometeu nenhum crime, porque você discorda das ideias dele. Nós nunca quisemos matar o Lula. Vieram com essa história toda aí, se algum louco tomou alguma atitude nesse sentido, que ele seja processado individualmente por aquilo. Ninguém foi processado individualmente, fizeram processos coletivos, coisas da época da Inquisição, da Idade Média. Aí sim, Alencar, estão agindo como na Idade Média. Por isso que antes até de você chegar, eu dizia que eu não quero que isso continue sendo alimentado no Brasil. A anistia é justamente para botar um ponto final nisso, porque senão na alternância do poder o ódio continua e eu não quero isso. Não entra no meu coração ódio. Eu não tenho ódio por vocês da esquerda, eu não quero perseguição contra vocês da esquerda, mas vocês estão com ódio de quem é da direita. É preciso parar com isso. A gente vê isso se proliferar na rua, nas famílias. É preciso pôr um ponto final. E a anistia é o caminho para botar um ponto final nisso. Primeiro, porque é uma forma de corrigir o absurdo que o STF fez de condenar pessoas inocentes, sem nenhum antecedente criminal, a 14, 17 anos de cadeia, sem que elas tivessem sequer o direito de defesa assegurado. Ó, como são vocês dois, aqui tem seguidores dos dois lados, eu tô recebendo vários comentários, vocês devem estar vendo aí, de pessoas contra, a favor, só que tem mais gente contra a anistia online agora, comentando a nossa transmissão de vídeo. A gente vê que Sávio não abre mão da anistia. Alencar Santana não quer saber de anistia e nem de PL da dosimetria. Então, o que pode acontecer, gente? Qual é o voto que vai vigorar realmente aí no plenário da Câmara? Acho que só primeiro, Samuel, tá certo, vocês não queriam matar os petistas. Basta ver o Bolsonaro com a metralhadora dizendo metralha os petistas. Simples, não queria, vocês queriam uma paz. E ali foi uma cena criada também por inteligência artificial. Não foi o Bolsonaro. Não foi vocês que a todo momento o Eduardo que dizia que só um cabo e um soldado bastaria para fechar o STF. O mesmo Eduardo que está nos Estados Unidos, traindo a pátria e a toda hora ameaçando uma autoridade brasileira, como ontem vocês ameaçaram o presidente da Câmara, dizendo, repito, se não rever a decisão de não considerar o Eduardo nosso líder, ele vai ser sancionado com base na lei norte-americana. Isso é ameaça. Para pacificar o país, temos que respeitar as leis criadas por mim e por você aqui, como deputado, como a lei do Estado de Segurança Nacional, votada em 2021. Isso sim, porque quando a gente fez a lei é abstrata, ela vale para todo mundo. Não pode ser, quando aplicada por alguém, dizer que ela não vale. Isso é pacificar. As pessoas que tiveram direito de defesa, e os generais lá nos seus depoimentos, parte deles, condenou o Bolsonaro. Foram os generais, os homens de farda, os fortões, firmes, coerentes, que defendem um ao outro, mas que lá falaram do Bolsonaro na trama do golpe, com minuto e tudo mais. Então não é invenção, gente. Não é invenção. E vir com historinha da carochinha que para pacificar tem que perdoar, não tem sentido. Perdoar o quê? Cometeram um crime grave, gravíssimo. Se tivesse vigorado, nós não estaríamos aqui. O senador Flávio, recentemente, senador da República, disse que se eles ganharem o poder e não for, se o indulto ao ex-presidente for declarado inconstitucional, que tem que tomar medidas na força.
Ora, que isso? Isso é bom que vale para vocês? Que democracia vocês vivem? Que pacificação vocês querem? Ah, pelo amor de Deus, pô, falta de respeito com o povo. Ô, Basília, da mesma maneira que a PEC da mesma maneira que a PEC da bandidagem foi enterrada devido aos atos de domingo, disseram que iam votar anistia hoje. Quero ver a coragem deles votarem anistia hoje. Vote. Foi lá no plenário, Fábio. Foi lá no plenário hoje, vote. Alencar, vocês disseram que nós não iríamos conseguir aprovar o requerimento de urgência. 311 votos. Vocês disseram que nós não íamos conseguir aprovar. Nós tivemos 311 votos. Então, Basília, eu não tenho dúvida. Eu duvido que vocês nós, tenham coragem. Hoje nós propusemos ao presidente, coloca primeiro o projeto de lei da anistia. Hoje, colocar na pauta de hoje, Não, quarta-feira. Nós defendemos com ele hoje que, ao colocar em votação, coloque a proposta de anistia. Nós estamos... Então, o projeto de lei da dosimetria, é isso que o senhor está falando, então? Eu estou falando, Alencar, por gentileza. Alencar, apenas me ouça, só um minuto. Eu estou dizendo... Minha fala, pô. Não. Fiquei quietinho. Nós estamos debatendo. Falar então. Você está dizendo que não há voto, etc. E eu estou te dizendo que nós ganhamos com 311 votos para ter o regime de urgência de anistia e não de dosimetria. Então, nós pedimos hoje ao presidente que ele coloque em votação, porque a gente sabe que tem muita gente dizendo não tem voto para aprovar. A gente está disposto a assumir o risco. A gente fez uma pesquisa com os familiares das pessoas que estão presas. Eles preferem correr o risco de votar na anistia do que simplesmente votar uma redução de penas e eles carregar para o resto da vida uma injustiça de que são golpistas, de que são formadores de quadrilha, o que não é verdade. Então, vamos votar a anistia. Se a gente perder, aqueles que sujarem as suas mãos, literalmente de sangue, porque vão morrer outros, como morreu o Clesão, sem ter cometido crime nenhum, essa turma que está bradando aí, dizendo sem anistia, né, com ódio no coração, sem conhecer a realidade dos que estão presos, vão carregar na sua consciência que eles foram... Calma. Deputado Alencar Santana. Deputado Alencar, opa, eu não tirei o seu áudio, viu, ô Sávio? Deu um problema aí, agora voltou, né? Voltou? Deixa eu falar. Alencar, vale a pena pagar para ver, colocar o texto, então, do PL da anistia em votação? Deixa eu só vou dar a última fala aqui, mas eu vou ter que descer. O ministro vai ter uma audiência lá na Comissão da Agricultura e vai começar, eu vou acompanhá-lo lá, tá? Então peço, não vou conseguir contar o debate. O ideal, até para reforçar a Câmara, era o presidente Hugo Mota dizer o seguinte: essa casa foi agredida, foi vilipendiada, foi destruída, e como presidente, um dos meus primeiros compromissos é defender a Câmara. E eu estou aqui tomando uma atitude não porque é a favor de A contra B e vice-versa. É em defesa do parlamento, em defesa da integridade e da dignidade do parlamento. E esse projeto tem inúmeros vícios inconstitucionais. Já dito pelos próprios ministros em julgamento anterior, por exemplo, no caso Daniel Silveira, que como você pode anistiar crimes que previam justamente a destruição do Estado democrático? Ora, uma vez destruído aquele Estado democrático, não haveria hipótese de julgamento, porque quem tomaria o poder é justamente aqueles que praticaram o golpe. Então, não dá... Essa decisão é simples. Essa é uma decisão de respeito e de grandeza com a história do parlamento brasileiro, com a casa, com o povo que escolheu cada um dos deputados. Eu, do PT, ou do Nino Sávio, do PL. Ou alguém do Novo, ou alguém do PSOL, e assim de todos os partidos. Esse é o respeito maior. Porque eu tenho certeza, Domingos Sávio, se alguém invadir a sua casa, você não vai convidar para tomar café no sofá. Você vai dar porrada e botar para fora. Então não dá pra gente brincar com isso. Porque você vai respeitar. Eles invadiram a Câmara. Você vai defender. Invadiram várias vezes. Deixa eu falar, Domingos. Calma, fica tranquilo. Não, vocês invadiram. Fique tranquilo, tá certo. E destruíram. De janeiro. Tá certo, você tem razão. Nós destruímos o 8 de janeiro, ocupamos a Câmara, deixamos funcionar. Continua no mundo de Nárnia que vai dar certo, né?
Então, então assim, nós temos que, a primeira coisa era não votar declarando a inconstitucionalidade. Mas que for a voto, nós vamos derrotar. É por isso que eles estão buscando o meio termo. E você sabe, Domingos, sabe que tem gente do seu partido buscando o meio termo. Só não tem coragem de falar em público. Você sabe disso. Você sabe muito bem. Aliás, a direção do partido sabe muito bem que tem gente negociando do seu partido nos bastidores disso. O governo topa o meio termo? Eu não vou, o meio termo. Eu não vou aqui dizer nome, mas eles sabem. Talvez ele diga. Tem gente, deputados e direção do partido dele negociando o meio termo. Enganando o povo de vocês. Vocês aqui fingindo bravata. O Mas governo topa o meio termo? O governo ou os governistas topariam o meio termo? Nós não. Tô dizendo que tem gente deles negociando com o Centrão esse é meio termo. Por isso que ele tá rindo, porque ele sabe que é verdade. Mas, enfim, eu vou ter que pedir desculpa. Eu gostaria de continuar, Domingos Sávio. Basília, quero agradecer muito o convite, mas assim, tá com essa audiência, tá acontecendo, e na hora da chegada aqui, nós estávamos, né, justamente, eu estava entrando na sala da liderança, cheguei a entrar contigo, né, o Domingos ainda não tinha chego, aí o ministro chegou, eu tive que ir lá acompanhar, não tinha ninguém na hora, mas vou ter que voltar lá, né. Mas, Domingos, você é um cara ponderado, você já foi do PSDB, Te respeito muito também, Alencar. já foi opositor e vice-versa aqui, mas no tempo da democracia, onde o debate era respeitoso, era propositivo. Da minha parte, continua sendo. Dá tempo de você mudar de barco e voltar pro seu barco original, hein, meu? Você tá no... Eu era do PSDB, sim, e era líder da oposição lutando pelo impeachment da Dilma. Então eu não mudei muito de lado, apenas o PSDB mudou. Eu não, eu continuo tendo as mesmas posições que tive antes, só que hoje no PL, oposição dura ao PT, como era a oposição dura ao PT naquela época. Você é a turma do PL que está topando o texto light ou não? Não, eu acho que não existe. Primeiro que você sabe que é inconstitucional, Alencar. E essa coisa de que tem novo outro que acha que é importante dialogar, é da democracia. Agora, é da democracia. Como tem uma parcela do PT, 12, me parece, do PT, que votaram na PEC das prerrogativas, que vocês do PT estão chamando de PEC da bandidagem. Hoje tem 12 lá do PT que é bandido, então é preciso ter um pouco de prudência nessa coisa de generalizar, né? Nós não podemos sair generalizando, acusando todo mundo. Você tem gente, mas eu tenho muito respeito por você, Alencar, embora a gente discorde radicalmente dessa tese aí de que não pode ter anistia. Isso só vai alimentar ódio no Brasil. Nós estamos falando de pessoas inocentes. As pessoas estão preocupadas com o mesmo do Bolsonaro voltar e disputar a eleição e ganhar a eleição. Vai ganhar, bandeira azul, nós vamos ganhar de novo. Nós ganhamos na azul, vamos ganhar de novo. 2026 está aí. Gente, tá bom, Alencar. Obrigada, Alencar Santana. Obrigada pela disponibilidade, viu? Todo mundo aí. Até mais. Tá certo, a gente marca de novo. Valeu, até mais. Domingos, fica mais um pouquinho aqui comigo para a gente encerrar aqui essa transmissão. Só apertar o xizinho. A gente encerrar essa transmissão, ó, Kátia Maia diz, Bolsonaro está inelegível. Neil Boy diz, Bolsonaro não ganha eleição nunca. Assim também como outras pessoas vieram aqui para dizer, anistia já, queremos anistia. Enfim, há uma divisão. No lado dela, e ela é proporcional, né? Que os dois lados estão exatamente, né? Tem a mesma quantidade de apoiadores. Não é bem assim. Hoje, as pesquisas, ao menos, mostram que há mais pessoas que concordam com a condenação e o cumprimento das penas do que pela anistia. Tentando buscar aqui um termômetro. Tenho certeza que se o senhor sair às ruas em uma cidade ou uma comunidade que seja mais alinhada ao seu partido, boa parte vai dizer anistia já, mas pegando o Brasil por a amostragem geral do Brasil, as pesquisas mostram o oposto. Deixa eu te dar uma informação, Basília, sobre Quero a sua pesquisa. informação e também Olha. quero saber o que vai acontecer com o Eduardo Bolsonaro, Sim. líder da minoria ou não, a partir dessa conversa que os senhores tiveram com o Mota. Bom, primeiro sobre pesquisa, Basília. Realmente, as coisas, às vezes, em matéria de pesquisa, elas oscilam, dependendo até da forma com que se faz a pergunta, né? Se você perguntar para o cidadão, você é a favor de dar anistia para um criminoso?
O cidadão logo responde: não, eu não estou a favor de dar anistia para um criminoso. Se você perguntar para o cidadão: você é a favor de dar anistia para essas e essas pessoas que foram condenadas nessas circunstâncias a 14 anos de cadeia? Aí você tem uma outra resposta. Então eu vou te dar uma informação, e é uma informação oficial. O PL de Minas Gerais, eu sou o presidente do PL em Minas, e o PL, como todo partido, ele pode fazer pesquisa. Obviamente, tudo que um partido político faz tem que ser documentado, ele tem que registrar isso e prestar contas, inclusive para a Justiça Eleitoral. Então, eu estou te falando de uma pesquisa oficial, registrada no partido, na documentação do partido, que nós fizemos já faz um pouco mais de um mês. Então, como eu disse, os cenários dão umas osciladas. Mas nós fizemos essa pesquisa no final de julho, em Minas Gerais, em 115 municípios distribuídos em todas as regiões. Foram ouvidas 3.004 pessoas presenciais. É uma pesquisa que fica até um pouco mais cara, porque envolve você mandar gente num estado do tamanho de Minas Gerais, em todas as regiões. E dentre as perguntas que nós fizemos, uma era se você é a favor ou contra a anistia. Isso antes da condenação de Bolsonaro, em julho, né? Tinham outros humores também naquela época. Isso. E 67% eram a favor da anistia. A gente perguntava sobre a anistia das pessoas que estavam sendo condenadas nos atos do dia 8 de janeiro. A gente não citou nem Bolsonaro, nem João, nem Débora, pessoas condenadas no ato de 8 de janeiro. Você é a favor ou contra a anistia, certo? Então, eu estou te dizendo que a gente não pode simplesmente dizer: o povo é contra a anistia, então eu vou votar contra a anistia. Primeiro que eu acho que nós, parlamentares, de novo, João. Aí. temos que ter uma responsabilidade grande pelo seguinte: como eles foram julgados no STF, o que foi errado, porque num processo criminal, isso faz parte do Código de Processo Penal. Todo cidadão, até um estuprador, até um assassino, tem direito ao chamado duplo grau. Ou seja, se ele é condenado numa instância, ele tem o direito de recorrer para ter uma segunda opinião, se ele de fato deve ser condenado, se a pena é aquela mesma. Só que quando é julgado no STF, aí a Débora foi condenada a 14 anos, ela não tem a quem recorrer. A única previsão constitucional é recorrer ao Congresso. É o Congresso dizer se vai anistiar ou não. Por isso a gente defende tanto que haja, de fato, essa anistia. Mas, voltando agora à sua pergunta sobre o Eduardo. Líder, antes, vai pensando na resposta sobre o Eduardo, eu vou lendo alguns comentários aqui e em segundos eu devolvo para o senhor fechar a live nossa hoje, nossa transmissão de vídeo, falando sobre a situação do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O Mota diz que ele não pode ser líder da minoria porque não existe esse líder remoto, né? Uma pessoa que manda na bancada à distância. Mas os senhores recorreram à mesa diretora para que não somente Hugo Mota seja ouvido. No dia seguinte, hoje, vocês estão dentro da casa do Mota, conversando sobre anistia e sobre o futuro do Eduardo Bolsonaro. Então, vai pensando na sua resposta. Eu só vou citar alguns comentários aqui dessa live animada que tivemos hoje. A Kathleen diz: as manifestações da direita, ela é do seu lado, em favor da anistia foram maiores do que as manifestações da esquerda. A Mirth diz: Nordeste é sem anistia. O New Boy fala: eu moro em Minas Gerais e aqui é sem anistia. Outro mineiro, uma mineira, a Maria Gabriela, fala: Minas é sem anistia também. Tem um comentário aqui da Valquíria falando: Basília, você está ótima na condução desses debates, muito obrigada. Kátia Maia, jornalista, uma das melhores com quem eu trabalhei na Rádio CBN, diz: parabéns pelo debate, Basília, você sempre ponderada. É assim que a gente consegue ouvir os dois lados, né? Tem que ter a escuta para depois poder argumentar e respeitando aqui sem extremismos, né? E sem ilegalidades, a opinião de cada um. Tem mais pessoas comentando aqui. Eu quero agradecer a audiência de todo mundo. A gente vai para um encerramento rápido e eu sei que talvez seja até um ponto alto aqui da nossa transmissão de vídeo, porque muita gente quer saber, sim,
do Eduardo Bolsonaro. O Edgar Costa também mandando várias mensagens aqui, comentando ponto a ponto da nossa conversa. Manda ver, líder. E aí, Eduardo, eu tô chamando o senhor de líder, o senhor é presidente do PL Minas, é uma das lideranças de oposição, mas no cara crachá mesmo, quem quer ser líder da minoria é o Eduardo Bolsonaro. Sim. Habemos? Olha, veja bem, primeiro que há um precedente em que isso foi votado dentro da mesa diretora da Câmara no passado e Vocês foi foram falar aprovado. isso, vocês falaram isso pro Hugo Mota hoje. Falamos. Então, portanto, do ponto de vista da legalidade, não há dúvida, é legal. A interpretação que o Hugo deu de forma individual, e é competência dele, ele tem o direito de fazer isso como presidente, é de que não poderia o líder, mesmo havendo a permissão legal, ele fazê-lo por sistema remoto. Como nós dois estamos fazendo aqui agora, nós estamos debatendo por sistema remoto, né? E eu estou falando as minhas ideias, o Alencar falou as dele. O Eduardo tem falado conosco, com o Brasil, né, inclusive em programas de televisão ou em audiências públicas na Câmara, todo dia, sem exceção. Hoje você participa no mundo inteiro, a tecnologia nos permite isso. Durante o período da Covid, todos os parlamentares participaram pelo sistema remoto. E a gente continua votando na Câmara pelo sistema remoto. Eu voto dentro do avião, às vezes. Estou voando e votando lá dentro do avião, usando a internet do voo. Então, isto é possível, tecnicamente. Por que a gente quer fazer isso com o Eduardo? Porque a gente está preocupado, o Eduardo está preocupado com o salário de deputado, com alguma coisa, com o título? Não. A gente precisa de preservá-lo porque ele está lutando pelas ideias dele. Se nós todos, e a esquerda diz, a gente continua numa democracia, ora, o Eduardo está sendo perseguido no Brasil, gente. Todo mundo, o Alencar acabou de dizer, se ele botar o pé aqui dentro, ele bota o pé e o Alexandre de Moraes manda prender ele. Ah, mas ele já foi julgado, ele já está condenado? Não, manda prender como o Bolsonaro foi preso antes mesmo de ser julgado, porque há uma perseguição política. Então ele foi para os Estados Unidos para não ser preso e continuar lutando pelas suas ideias, para continuar defendendo o que ele acredita ser melhor para o Brasil. Isso é democracia. Então nós estamos insistindo com o presidente, que hoje é o Eduardo, amanhã pode ser um outro, também de outra linha ideológica. Mas aí o Hugo Mota sinalizou que pode reverter a decisão dele, publicada no Diário da Câmara dos Deputados essa semana? Sim, olha, o que ocorre é que isso será analisado pela mesa, certo? E nós insistimos nisso. Eu acho que é possível, sim, que o Eduardo pode continuar dando a sua contribuição. Calar o Eduardo, impedir o Eduardo, é mais um gesto autoritário, e aí feito pela Câmara. Nós estamos condenando os gestos autoritários do Alexandre de Moraes. Nós não podemos que a Câmara também vá nessa direção. Mas nós respeitamos muito o presidente Hugo. A nossa conversa foi num tom respeitoso. Eu defendo sempre que seja assim. Não se ganha no grito, não se ganha querendo impor, muito menos de forma desrespeitosa. Nós precisamos de construir um ambiente para botar anistia, e para isso a gente precisa de voto. Então não é simplesmente a gente chegar e no grito só a bancada do PL ganhar. Foi assim para viabilizar o regime de urgência, no diálogo, no entendimento. E eu faço esse papel, né? Eu tenho uma história na vida pública que me fez aprender a compreender que a gente pode ter ideia divergente da oposição, como eu tenho. Eu era líder da oposição lá atrás, quando eu ainda era do PSDB, para fazer o impeachment da Dilma, mas sempre dialoguei. Hoje eu faço um trabalho firme como vice-líder do PL, né? E eu faço esse trabalho dialogando. Então eu estou com esperança que a gente continue tendo o Eduardo como deputado. Se não, o Eduardo vai continuar atuando como uma liderança que ele é, e a gente espera aprovar a anistia, aprovando a anistia, que ele possa voltar para o Brasil, que ele possa continuar representando aqueles que acreditam nele. Democracia é assim. Quem é do PT não vai votar no Eduardo, mas quem é do PL, quem é de direita, vai votar no Eduardo. É assim que é a democracia. E é importante que todos nós possamos compreender isso. Minha última pergunta. Bom, vocês foram aí, conversaram com o Hugo Mota, individualmente ele não vai reverter a decisão dele, pelo que o senhor está me dizendo. Vocês recorreram à mesa diretora, não querem que o Hugo Mota também ali
convença os outros integrantes da mesa a barrar o Eduardo Bolsonaro, que pelo menos ele deixe o jogo rolar, né? Que os outros integrantes da mesa possam reverter. O presidente tem essa postura, o presidente sempre age como um magistrado dos bons, né? Não como um magistrado tipo Alexandre de Moraes, equilibrado. Isso tem a ver com a minha pergunta. Se vocês não conseguirem o objetivo nesse jogo dentro do parlamento, se o jogo estiver interditado para os senhores também na composição da mesa diretora da Câmara, existe alguma chance de vocês recorrerem à justiça para fazer valer Eduardo Bolsonaro na liderança da minoria? Olha, sem ironia, tá? Não, eu sei, Basília. A sua pergunta, eu acho ela muito apropriada, sabe? Eu acho que seria o normal. Seria o normal. Se nós estivéssemos vivendo numa democracia normal. Infelizmente, a gente está resistindo para preservar a democracia. Mas nós já vivemos um regime de exceção, porque a corte maior desse país está dominada pelo Alexandre de Moraes. Então vocês pensam em ir para o STF, nem pensam em ir à justiça, ou pode ser que sim? Não é só por isso, não. É porque também não é o perfil do Partido Liberal. O PSOL recorre de tudo. Ele é do tipo assim, eu perco aqui e vou lá para aquela casa que não tem voto, mas que tem linha ideológica. É assim que o PSOL faz, e eles já confessaram isso para mim. O PSOL, hoje, ele idolatra o STF, porque ele tem encontrado no STF um ambiente ideológico. E isso valeu para várias coisas. A Rosa Weber queria aprovar o aborto de qualquer forma antes dela aposentar, né? De maneira generalizada, ao arrepio da lei que já existe. Olha, eu respeito quem é a favor do aborto, eu sou contra, mas quem vai mudar isso é o Congresso, não é a Rosa Weber, porque ela está se aposentando. E foi lá o PSOL recorrer ao STF, assim como ele faz com tudo que eles perdem aqui. Não é o perfil do PL, eu não acredito que o PL vá fazer isso, acho que o Eduardo Bolsonaro não faria isso, ele não iria dar o prazer ao Alexandre de Moraes de ir lá querer sentenciá-lo por antecedência e de alguma forma, né, querer se vangloriar disso. E nós devemos fazer isso nas mãos do Alexandre de Moraes, né? Porque isso é matéria do parlamento. Informação lá, ia para distribuição, poderia cair. Na minha opinião, é o seguinte: esse algoritmo, ou a gente ganha aqui no parlamento, ou o caso está encerrado, continua a Carol líder. Mas nós vamos lutar para que o Eduardo exerça a liderança, preserve o seu mandato, continue fazendo aquilo que ele está procurando fazer pelo país. Em alguns momentos, às vezes pode até ter alguma coisa que alguns não compreendem do Eduardo, mas eu compreendo. Eu sei que o Eduardo é um cara do bem, que ama esse país e que também tem o lado de seu pai, literalmente no corredor da morte. Às vezes tem uma ou outra declaração que é carregada mais de emoção, mas eu não tenho dúvida, o Eduardo está fazendo aquilo que ele acredita ser o melhor para o Brasil, não é para ele, ou individualmente para João ou para José. Ele está procurando fazer o que é melhor para o Brasil, porque ele saiu daqui, não foi só para não ser preso, é porque ele viu que aqui não havia mais o que fazer. Ele foi tentar, e olha que os petistas condenam, mas quando Lula foi preso, saíram recorrendo à ONU, a tudo enquanto é organismo mundial, dizendo que não havia mais democracia no Brasil, que tinha havido um golpe. Para eles, quando os desagrada, sempre é golpe. Agora, quando a direita se posiciona, né, aí nós é que somos os bandidos da história. Então, isso aí é muito passional, é muito uma análise que não é justa. Eu quero agradecer Domingos Sávio, deputado pelo PL de Minas Gerais, vice-líder de seu partido na Câmara dos Deputados. Também há pouco a gente teve o vice-líder do governo na Câmara, Alencar Santana, que é do PT de São Paulo. Se vocês não acompanharam ao vivo, vão ver esse conteúdo, tanto na minha timeline, quanto também aqui dos meus convidados, para que vocês assistam, compreendam, tomem um lado, né? Nós, como jornalistas, estamos aqui mesmo para tratar de uma intermediação de escuta, não é o nosso papel dizer qual lado que está certo. Fato é que eu tenho que dizer qual lado que é mais ponderado, mais adequado, que está dentro da lei, porque aí não é questão de dois lados, né? É do que é certo e o que é errado. Mas, por enquanto, a gente ouve as opiniões de ambas vertentes. Bom, eu vou aqui, dizer tchau para vocês. Tem
a Maria do Rosário falando: eu estou ouvindo esse deputado, estou assistindo para ver até onde vai essa defesa dele. Tem outras pessoas dizendo: pode continuar dando golpe na família dos ministros do STF, o Edgar Costa, a Mirte, presidência é assim, ganhou presidente 4 anos, depois perdeu a entrega, Bolsonaro perdeu e não queria entregar a faixa. Muita gente comentando, fico feliz aqui pela audiência de vocês. Deu um probleminha na transmissão de vídeo do deputado Domingos Sávio, vou me despedir dele aqui por mensagem de WhatsApp também. E é isso, gente. Obrigada pela atenção e o conteúdo estará na íntegra já agora para vocês, sem edição, sem legenda, né? Depois eu vou fazendo os meus cortes aqui dos pontos mais importantes, mas a integralidade dessa live já vai estar aí ao vivo para vocês. Perdão, vai estar aí gravada para vocês na minha timeline. Beijinho. Muito bom esses comentários aqui. Valeu, gente. Tchau, tchau.